Estamos aqui para mais uma aula de geografia para o nosso 7º ano. Dando continuidade à nossa matéria, nosso conteúdo, vamos falar agora sobre cidades, municípios e a rede urbana industrial. O território brasileiro divide-se em 26 estados e um Distrito Federal. Essas 27 unidades, por sua vez, dividem-se em outros de diversos tamanhos e importância, chamadas de municípios. Cidade no Brasil é definida tecnicamente com a sede de um município. O número oficial de cidades no Brasil, portanto, é igual ao número de municípios existentes. Você pode conferir em alguns mapas, tá? E na tabela a evolução da rede municipal a partir de 1940. Exatamente o período em que foi mais intenso o processo de urbanização da sociedade brasileira. Passamos de um total aproximado de 1.500 municípios em 1940 para os mais de 5.500 existentes hoje. Note que esse aumento no número de municípios definiu limites cada vez mais estreitos para as cidades que os cediam, em alguns estados e regiões do país, sobretudo nos trechos litorâneos. Tais limites são difíceis de serem distinguidos, tal a quantidade de cidades que ali se concentram. Mais à frente, nós vamos parar para uma discussão dos processos de divisão regional no território brasileiro. Veremos que existem vários critérios para a definição e criação de unidades políticas, administrativas e regionais no Brasil. Por enquanto, nós só vamos estar voltado a esse detalhe aqui dos municípios e algumas cidades. As cidades variam em importância, tamanho, aspecto paisagístico, funções e etc. Há cidades cuja área de influência limita seu território do próprio município ou ao estado em que se localiza. Há outras, no entanto, cuja influência vai além desses limites territoriais, estendendo-se praticamente todo o território nacional ou até mesmo para fora dele, a outros países. Então, nós temos aproximadamente 5.570 municípios no Brasil, de 2020 para cá, que foi a última, agora de 2020, do início para cá, que nós tivemos esse último registro. Sendo no Rio de Janeiro só 92, nós temos 92 municípios, tá? No caso do Brasil, o recente processo de urbanização foi comandado pelo desenvolvimento industrial, que sua economia experimentou principalmente a partir da segunda metade do século XX. Por isso, as cidades em que mais se desenvolveram as atividades industriais e os serviços vinculados, essas unidades tornaram-se também as mais importantes. Essa importância se refletiu no tamanho do número de habitantes e no grau de participação da economia nacional que tais cidades atingiram. As fábricas, historicamente, se concentram mais em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje, nós temos o Sul um pouco mais desenvolvido também, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Bem como muitas outras que cresceram nas vizinhanças, o que se tornou esse conjunto uma espécie de posto de comando de toda a rede urbana industrial brasileira. Tem um mapinha que eu vou botar para vocês, espacial. No mapa da distribuição espacial da indústria no Brasil, é possível constatar essa concentração e identificar diversas outras cidades que, com variedades, graus de importância, também possuem funções de comando na geografia urbana brasileira. Esse quadrinho que eu tenho aqui é de 1999, claro que deve ter tido algumas alterações mais para frente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar e fazer uma comparação entre um quadro e outro, tá bom? A concentração de indústrias repercute na composição e no tamanho do produto interno bruto, no PIB.
de cada um dos estados onde se localizam essas cidades e também no número de habitantes que possuem. Observe no gráfico que eu vou colocar para vocês, e na tabela, que as contribuições de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somam mais de 50% do PIB nacional. Outros destaques vão para os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e apenas hoje 3 no Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará, que são os mais desenvolvidos, e o Distrito Federal. Essas mesmas unidades da federação abrigam as cidades mais populosas do país. Das 10 maiores cidades, apenas Manaus, no Amazonas, localiza-se fora dos estados mencionados. Falando de novo, o censo que eu tenho aqui é o de 1999 ano 2000. Vou mostrar no final os quadros para vocês, tanto da distribuição espacial da indústria brasileira, quanto o gráfico do Produto Interno Bruto e das cidades mais populosas do Brasil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse quadrinho que eu botei aqui para vocês e vai pesquisar e comparar com o atual. Acredito eu que tenha saído agora, em 2020, no início do ano, já uma perspectiva, né? De 2019 saindo para 2020, sobre esses dados, tá bom? Claro que nós estamos, pela data aqui da nossa aula, nós estamos num momento de crise no país, né? Sobre a pandemia que está sobre o nosso país, né? Do coronavírus, do Covid-19, e há uma certa mudança nesse aspecto industrial, comercial e de cidades e municípios estando alguns nas dificuldades e outros não. Claro que isso só vai sair em pesquisas para 2021 e 2022 estarem sendo comparados a esses dados que nós estamos dando aqui para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.